Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. 10h13, confirmando a hora certa. Foi publicado no finzinho de dezembro, dia 28, no Diário Oficial, a lei que cria uma política estadual para migrantes, refugiados e apátridas. Vamos conversar sobre esse assunto, entender, né, exatamente até que público é esse, né, que a gente está falando aqui, com o Alexandre Norberto Canuto Franco, diretor estadual de políticas de imigração e de enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo da SEDESI, Secretaria de Desenvolvimento Social. Oi, Alexandre, como vai? Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes. Ô, Alexandre, eu queria que você começasse explicando aqui para o nosso ouvinte, quando a gente fala desse público que eu trouxe aqui, não é? Imigrantes, refugiados, apátridas. Queria que você fizesse uma breve descrição sobre essa população, né, se a gente pode falar assim. Perfeitamente. Bom, vamos lá. Conceitualmente, toda pessoa que desloca para um outro país que não é o seu país originário, né, ou em que vive, é um migrante. Entre os migrantes, tem aqueles que não podem continuar no seu próprio país, seja por perseguição ou por alguma calamidade pública, né, que aí eles têm o status de refugiados. Existem convenções das Nações Unidas que tratam desse termo de refugiado, dessa qualidade, que são pessoas que precisam de uma proteção especial, certo? E existem os apátridas. Alguns migrantes, apesar de não serem refugiados, eles têm uma proteção semelhante à de refugiados. É o caso dos venezuelanos que vieram para cá por causa da situação da crise econômica e da fome que eles passam lá e falta de produtos básicos. E tem uma apátrida que é aquela pessoa que acaba ficando sem uma nacionalidade. Acontece normalmente quando um determinado país é extinto, é fundido, como aconteceu, por exemplo, com a antiga Iugoslávia ou com a antiga União Soviética, que as pessoas perdem a nacionalidade, elas passam a ser apátridas e têm também uma proteção especial. Ô Alexandre, quem fala com você é Murilo, bom dia. Murilo. Eu queria saber, nós estamos falando de quantas pessoas aqui em Minas Gerais nessa situação e quais os principais origens dessas pessoas, tendo em vista esses últimos conflitos no mundo. Vamos pegar aí a guerra Rússia-Ucrânia, a própria questão da Palestina com Israel, enfim. Queria saber de onde são essas pessoas e em números, quanto elas representam hoje em Minas Gerais. Certo. Bom, Murilo, nos últimos 10 anos nós tivemos especificamente registrados no estado de Minas Gerais cerca de 45 mil migrantes internacionais entre 2013 e 2022, cerca de 45 mil. Isso aí de acordo com os dados até do Datamigra, que é um sistema de dados coordenado por universidades juntamente com o governo federal, lembrando que muitos são dados da chegada das pessoas, do registro delas junto à Polícia Federal. Em termos de refugiados, vamos pegar especificamente os venezuelanos que têm um status especial. Eles são migrantes, mas eles começaram com uma proteção especial e muitos agora já vêm para residência no Brasil. A gente está falando também da mesma ordem de cerca de 50 mil. Existe uma plataforma chamada R4V, uma plataforma financiada pelas agências da ONU, como Organização Internacional para Migrantes, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, bem como diversas instituições do governo federal, que fala que até hoje entraram cerca de 282 mil migrantes que foram inscritos no Cadastro Único da Assistência Social, dada a vulnerabilidade. Bom, as principais nacionalidades são os venezuelanos, em primeiro lugar. Há também muitos haitianos que entraram naquela onda de refugiados que vieram do Haiti no início da década de 2010 até meados dessa mesma década. Recebemos também alguns ucranianos, mas não são muitos, senegaleses
E palestinos também, em Minas Gerais especificamente não, mas a gente tem notícias de que chegaram palestinos a São Paulo, que é uma das principais portas de entrada. Em Minas Gerais, a população que mais predomina são os migrantes vindos da Venezuela, em situação de vulnerabilidade, e eles se concentram muito aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Um outro polo onde há muitos migrantes é no Triângulo Mineiro e também nas proximidades ali de Juiz de Fora, bem como outros espalhados pelo território mineiro. Sim, estamos conversando com Alexandre Norberto Canuto Franco, ele que é diretor estadual de políticas de migração e de enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo da SEDESI. Alexandre, a gente segue aqui apontando na verdade um questionamento, né, das pessoas. São políticas, claro, para receber essas pessoas, mas quanto às que estão aqui, que um dia precisarem disso lá fora também, né? Há uma contrapartida, há um acordo, como é que a gente pode colocar isso aí na balança? Bom, eu vou explicar inicialmente um pouco desse processo de chegada. No caso específico dos venezuelanos, que tem sido a maior população de imigrantes internacionais em Minas Gerais, eles vêm da Venezuela pela fronteira. Eu até estive em Roraima, juntamente com atores da Organização Internacional para Migrações e do Sebrae Minas, numa missão. Foi lá para visitar a Operação Acolhida. Eles vêm interiorizados pelo governo federal, normalmente com indicação de local para ficar, de acolhimento, seja de municípios ou de organizações de sociedade civil, e vêm para os outros estados em busca de melhores condições, inclusive de uma inserção socioeconômica. Assim que eles chegam, eles são recebidos por redes locais, normalmente o público local, muito com essas OSCs, onde a gente pode citar aqui em Belo Horizonte o Serviço Jesuíta Migrantes e Refugiados, a Caritas Brasil, tem aqui, o Triângulo Mineiro tem a CAARE, que é uma OSC que atua junto a migrantes, e algumas outras menores, dentro de algumas paróquias. Especificamente o governo do Estado, dentro das competências de articulação, de mediação pela Constituição, a gente trabalha muito a articulação de redes. Para quê? Para capacitar inclusive a inserção deles no CAD único, junto aos municípios, que é o ator na ponta, que é o ator que está lá, junto às populações vulneráveis, para que eles possam receber não só subsídios, mas também possam ter uma reinserção social, reinserção econômica. A gente articula com o Sebrae, bem como algumas empresas também, para que elas possam absorver essa mão de obra de imigrantes, e também com outras entidades para que promovam o abrigamento, tendo em vista que não existe um orçamento público. A Convenção do Estado de Minas tem de 153 municípios. É difícil escolher um ou outro município que tem um abrigamento. A gente coopera com os municípios e com essas ACCs, na instrução, na capacitação e na articulação de redes. Redes que eu digo juntando atores da sociedade civil, órgãos de controle, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, que estão presentes nessas regiões, para que todos saibam desses migrantes, conheçam algumas peculiaridades e que a gente possa monitorar e elaborar junto com eles, ajudá-los na elaboração de um plano de inserção socioeconômica. Alexandre, para a gente terminar, você começou a falar sobre isso nessa sua última resposta, mas aqui em Belo Horizonte, principalmente, a gente tem visto muitos venezuelanos, né, pelas ruas, às vezes até em famílias com crianças. Esse primeiro atendimento, se a gente pode falar assim, essa primeira abordagem dessas pessoas, isso é uma responsabilidade inicial da prefeitura? Falo na questão de comida, às vezes abrigo que seja, roupa, né? Enfim, esse primeiro contato inicial, isso fica a cargo das prefeituras? De que forma que o Estado entra nisso? Vamos lá, há duas questões importantes no caso dos venezuelanos. A maioria desses venezuelanos que se encontram numa situação na rua, fazendo o que é denominado de coleta, são venezuelanos indígenas de etnia rural. Então, tem-se que tomar um cuidado, a gente não pode confundir com uma população, simplesmente uma população em situação de rua, como a brasileira, e, inclusive, não se pode tomar as crianças ou aplicar o Estatuto da Criança e Adolescente, considerando como se fosse um caso
caso de violação de direitos daquelas crianças. Vale a pena. Porque a gente ouve onde pessoas veem, estou com as crianças, que absurdo, pedir para o conselho para ela recolher. Não, porque existe uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 169, que protege esses povos por uma questão cultural. Essas crianças muitas vezes estão com essas famílias, com as mães, nesse ambiente de coleta, porque às vezes não há uma atividade ou um local para que essas mães possam ficar com essas crianças ou até mesmo ter uma atividade de remuneração. Bom, quem está mais próximo e é responsável pela assistência social, pelo cadastramento e por essa assistência imediata, normalmente são os municípios. Existem organizações da sociedade civil que apoiam, que ajudam, e no caso do Estado a gente ajuda com informações e até com apoio na captação de recursos quando solicitado. A gente também não pode intervir no município e junto às OSCs a gente tem que ser convidado por elas para apoio em alguma coisa. Agora, não só em Minas, mas a maioria dos estados não tem um serviço direto, até por causa da competência estadual. Mas a lei foi instituída pelo Legislativo, ela traz já alguns avanços que, junto com o nosso Plano Estadual de Políticas para Migrantes, que já está sendo elaborado há cerca de 2 anos, a gente espera aprimorar os instrumentos, não só do Estado, mas aqueles locais e das parcerias, por melhor acolhimento e maiores garantias de inserção sociocultural. Tá certo. 10h25, a gente conversou aqui na Band News com o Alexandre Norberto Canuto Franco, diretor estadual de Políticas de Migração e de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e ao Trabalho Escravo da CEDESE.